Enquanto o povo de Deus não reconhecer os seus pecados e se arrependerem com sinceridade, não haverá mudança nessa nação. Vocês podem confiar no político que vocês quiserem. Vocês podem confiar no partido político que vocês quiserem. Vocês podem usar até o nome de Deus, mas confiando em homens, para enganar o povo ou enganar a si mesmo, enganados por Satanás, e sendo usado para enganar outros. O Brasil não vai ter vitória enquanto aqueles que são responsáveis pela verdade não viver a verdade como a palavra de Deus ensina. Enquanto não houver arrependimento no altar sincero, não para mostrar para o YouTube, não para mostrar para a internet, não para mostrar para a mídia, mas para Deus. Enquanto não houver conversão, rejeição de politicagem no púlpito, nos altares das igrejas, não haverá salvação para esse povo aqui no Brasil. Haverá um juízo do próprio Deus. E quando Deus traz o juízo, somente o arrependimento sincero pode aliviar aquele juízo que já foi determinado para aquela nação ímpia, para aquele povo ímpio. Fala-se Deus, mas adora imagem de escultura. Não se ouve mais mensagens contra a idolatria no púlpito das igrejas. Não vê mais mensagens falando que só o intercessor, mas há uma adoração a quem adora imagem de escultura. Há um culto a quem tem outro intercessor, tem intercessora. Pessoas sendo honradas no púlpito das igrejas, que adoram imagem de escultura, que adulteram, que prostituem a própria palavra de Deus, as suas vidas, as suas casas, as suas famílias. E aqueles que honram a Cristo de verdade como único Senhor e Salvador são desprezados do púlpito, são desprezados da oportunidade, porque falam a verdade. Vai incomodar, como Cristo incomodou o sistema político da época, tanto romano, mas judaico, farisaico, porque foi os fariseus, os judeus, que incitaram os romanos contra Cristo e contra aqueles que andaram com Cristo. Ainda esse espírito continua operando, o espírito do anticristo, mas também continua operando o Espírito Santo de Deus, para dar força e graça aos servos dele, para resistir o mundo e o que está no mundo. Pois Cristo voltará, e infiel, hipócrita, falso, fingido, não será arrebatado, e não terá o nome escrito no livro da vida para a salvação de suas almas. Todos nós nos apresentaremos diante de Deus, para salvação ou condenação. Você quer estar entre os salvos ou quer estar entre os condenados? Assuma a sua postura como tal, como servo de Deus. Abandone a hipocrisia, o fingimento, a politicagem e serva a Deus exclusivamente de todo o teu coração. E não seja um conservador das coisas deste mundo. Não seja um conservador de direita, de partido político, mas seja um conservador da palavra de Deus, do reino de Deus e da justiça de Deus. E seja um transmissor da doutrina que salva, não daquela que condena. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Ao líder da igreja em Sardes, escreve esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que tem o divino espírito de 7 aspectos e as 7 estrelas. Eu conheço a sua fama de igreja viva e ativa, mas você está morta. Portanto, acorde. Fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo o que restou está a ponto de morrer. As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Volte ao que você ouviu e creu no princípio, retenha-o firmemente e volte-se para mim outra vez. Se não o fizer, eu virei subitamente a você sem ser esperado, como um ladrão, e o castigarei. Todavia, mesmo aí em Sardes, alguns que não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo, eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. Todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida. E sim anunciarei diante do meu Pai e dos seus anjos que esse me pertence. Que todo aquele que pode ouvir ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 6.